Olá, meus caros, estamos iniciando aqui um novo trabalho nesse canal. A minha essência, a minha vontade sempre foi pregar o Evangelho. É aquilo que até o apóstolo Paulo dizia: ai de mim se não pregar, né? É uma incumbência, uma missão que eu diria todo mundo tem, ainda que com pouca sabedoria, ou com muita, ou com alguns equívocos, sem, às vezes, estrutura, mas se tem. Porque Jesus disse: ide e pregai. Ele não disse para os pregadores, pastores, diáconos, bispos, etc. Também, mas ele disse: ide e pregai. Foi para os discípulos. E quem são os discípulos? Todos nós. Sem a nomenclatura ou cargo eclesiástico, somos todos discípulos. E devemos, então, pregar ou fazer o que podemos fazer, o que sabemos, né? Se você sabe fazer o bem e não faz, então peca, como diz a palavra. Eu quero, sem delongas, já ir para a meditação nesse primeiro vídeo. Estou gravando assim porque meu celular está acabando a bateria e não tem como colocar a luz. Então, um local que pega um pouquinho melhor aqui, sem a luz, é nesse ambiente aqui que é a cozinha. Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão assim, dessa forma, como selfie. Quero ler uma palavra, deixando seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Como você já sabe, lá que eu peço, por gentileza, nos outros canais para fazer, para nos ajudar aí na divulgação dessa obra. Bom, eu quero ler um versículo. Eu gosto muito do profeta Jeremias. Eu já peguei, inclusive, essa passagem. Não sei se está no canal o conteúdo edificante, mas eu tenho em áudio. Talvez eu edito e outrora eu posto aqui. Mas vamos a essa reflexão que eu gosto muito. E é do profeta Jeremias. 8:15. Jeremias 8:15, que nos diz o seguinte: espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Essa mensagem vem a calhar até que ocorreu hoje, né? Lamentavelmente, como muitos já devem saber, aquele massacre em Suzano, em São Paulo. Se espera, como diz Jeremias, isso é naquele tempo, 700, 800, 900 anos antes de Cristo, o povo israelita. Esperava-se a paz, mas não havia bem. O que se espera, né? O que você espera da vida? É, coisas boas, até mesmo nesta, né? E o cristão que tem conhecimento da verdade espera a nova Jerusalém, espera a vida eterna, duradoura e tal. Mas nessa espera nós temos que passar por alguns caminhos ou por alguns trajetos. Temos que passar por alguns espinhos, pedregulhos que estão nesse trajeto. Temos que passar por percalços, sofrimentos, aflições. Tudo isso é misto a acontecer, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se o mundo te aborrece, saiba que antes aborreceu a mim. Então tudo está dentro do script, vamos dizer assim, falado por Cristo. Porque ele não prometeu uma vida de sombra e água fresca. Ele não prometeu um mar de rosas. Nós vamos passar por aflições. Quando nós vamos esperar a paz, nem sempre vai haver a paz. Pode ver os princípios das dores, né? Cumprimento da palavra. Quando esperamos a paz, a ausência de guerra, de sofrimento, a prosperidade que advém, obviamente, do termo shalom, que quer dizer não só ausência de guerra, a paz, mas também prosperidade, bênção, felicidade, e vinha a dor, o sofrimento, a tristeza. Mas saiba que Deus tudo está vendo, Deus tudo contempla. Saiba que uma mãe pode abandonar seu filho, mas Deus não desampara. Saiba que Deus é fiel, mesmo nós não sendo tanto, ou vivendo de uma maneira claudicante, no sentido assim de vacilando, em oscilação, sem, obviamente, permanecer fiel com o Senhor, mas permanece conosco até a consumação dos séculos e nos tempos de adversidades e também de prosperidade.
E no caso específico aqui que Jeremias está falando, é exortando o povo israelita, porque eles pecaram por conta da apostasia, por conta da falta de fé. Realmente eles já não tinham mais ânimo. E quando tinham, acontecia justamente o contrário, porque já era um próprio agir de Deus por conta do pecado, por conta de não temer ao Senhor. E nos dias odiernos acontece isso. Não é porque necessariamente nós não tememos a Deus, mas tem gente que não teme a Deus. E às vezes a gente sofre as consequências, os respingos disso, ou estamos sujeitos, pois esses dois que fizeram o que fizeram, eles não temiam o Senhor. Porque eles temessem o Senhor, eles iam pensar, não quero fazer aquilo ao trem que venha a ser feito a mim. Ou seja, não quero fazer um mal que eu não quero. Não quero castigar inocentes. Se eles tivessem temor de Deus, eles pensavam assim, mas como eles não tiveram, ou não tinham, ocorreu o que ocorreu. Mas sofrer também com as consequências, porque tudo que o homem semear, vai colher. O que eu quero dizer, meus caros? Que a igreja do Senhor, ela pode passar perseguição, sofrimento e até mesmo muitos serem mortos por amor ao Evangelho. Porque você teme ao Senhor, mas tem gente que não teme. Foi isso que ocorreu com a igreja primitiva. É claro que há meios, há justiça, por exemplo, no Brasil, para você se defender, a autotutela, mas se for da vontade do Senhor, algumas coisas nesse sentido podem ocorrer. E aí? E aí, o morrer é lucro, o viver é Cristo e morrer é lucro. O que Jesus disse? Não tem mais um homem que tem poder para te matar, mas sim a Deus que tem poder para não só matar esse corpo físico, mas para matar a sua alma, a de eterno, colocando no lago de fogo, que é o quê? A segunda morte, a separação total. Você espera dias melhores, você espera dias de paz. Não espere, aceite. Aceite o príncipe da paz. Ah, mas eu já aceitei. Pois bem, então siga os seus mandamentos. Renuncie a si mesmo, carrega a cruz de cada dia e o siga. Foi isso que Jesus disse para Levi, depois virou Mateus e tantos outros discípulos. Você espera a paz mundial, você espera a prosperidade, você espera um mundo melhor, você espera o ecumenismo, a união das religiões a fim de promoverem a paz, o bem-estar, a felicidade, etc, etc. Mas não acontece. Por que não acontece? Porque só acontecerá quando todos aceitarem o príncipe da paz, Cristo Jesus. Mas nós sabemos que nem todos vão aceitar, e até mesmo aqueles que dizem que aceitam, é da boca para fora. É aquilo que Jesus disse, honra apenas de lábios, mas o coração está distante. O seu coração está distante. Porque até mesmo Jesus também referiu-se à questão da salvação, quando ele disse que muitos são chamados, poucos escolhidos, que a porta estreita são poucos os que porfiam por nela entrar, que muitos vão para a porta larga. E a porta larga, eles vão porque acham que é por meio dela que vai ter paz, ou tem até mesmo uma paz falsificada. Uma paz que nunca foi paz, que é um ledo engano de Satanás. É aquilo que o apóstolo Paulo chegou a falar, né? Pensa-se em paz, e aí não vem a paz. Espera-se a paz, e não há bem. Não há paz e não há bem-estar. E não há benfeitorias, e não há quem faça o bem. Deus olhou dos céus, não viu um justo sequer. Ninguém que praticava o bem, já dizia Salomão. É óbvio. Mas em Jesus Cristo, o único santo e perfeito, aquele que pode nos trazer ou retornar a Deus, nós temos sim paz e bem. Ainda que não seja, ou não seja da maneira que a gente olhe, ou de fato creia do modo carnal, né? Não seja de acordo com os nossos olhos carnais. Mas espiritualmente nós estamos tendo paz. Espiritualmente nós estamos fazendo bem para o homem, para a mulher interior. Espiritualmente falando, nós temos bênçãos. Bênçãos essas que não são do mundo enganosas. São bênçãos que nos enriquecem e não acrescentam dores, como Salomão vai falar.
O mal da humanidade é exatamente esquecer de Jesus Cristo. Buscar outros tipos de pazes. Buscar outros tipos de paz em várias religiões, em governos, em política. Buscar paz em união religiosa, ecumênica. Buscar paz por conta do dinheiro, da fama, do poder. Tudo isso é ilusório, passageiro, efêmero. É uma paz que na realidade nem é paz. Porque a paz dura para todo sempre, né? A paz é verdadeira e é eterna, não é fingida, não é maquiada. Então, meus caros, não fique abatido, estarrecido, se você esperou uma bênção e não recebeu. Se você esperou ter uma prosperidade material, um carro, uma casa, um emprego, um esposo, uma esposa, enfim, várias áreas da nossa vida. Porque o importante é que nós temos Cristo Jesus. Se você tem, você pode pensar assim. Se você não tem, é necessário aceitar a Cristo. Porque só viver com Jesus é vida. Só o viver com Jesus é ganho. É ter paz e bem. Ainda que o mundo te despreze, ainda que o mundo guerreie contra ti, ainda que você só tenha sofrimentos, como Lázaro naquela parábola, mas você tem o maior, a salvação, a riqueza e a presença de Deus. Você vai esperar a paz do homem, paz da família, bem da família, e você só recebe decepção, paulada, pedrada. Mas o Senhor, Ele não te desampara, não. O Senhor, Ele dá aquilo que você merece, ou até mesmo não merece, né? Pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. Ele dá como um verdadeiro Pai, porque Ele tem amor, né? Deus é amor. Deus, Ele é um Pai muito amoroso. Jesus falou acerca disso, quando disse: se vós mesmos que sois pais carnais, mundanos, maus, sabeis das boas coisas para os seus filhos, imagina Deus. Se você, que é filho, pede para o seu pai, melhor dizendo, um pão, teu pai não dá pedra, né? Um pai verdadeiro. Se você pede um peixe, teu pai não dá serpente, imagina Deus. Então é necessário pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscar-me-eis, me encontrareis. Batei, batei, abre-se-vos-á. Como disse Jesus. Nós pedimos ao Senhor, claro, com sabedoria, porque São Tiago diz: pedides e nada tendes, é porque não sabe pedir, ou pedir mal. Você tem que saber pedir, e não pedir mal, né? Não fazer oração contrária, não invejar os outros que têm alguma coisa, ainda que sejam ímpios, porque o mesmo Deus que faz chover na horta do ímpio, e o sol nascer, também pode fazer isso acontecer na sua vida, basta você ter fé. E se é para você também não ter muitas prosperidades aqui, não se desanime, porque a maior de todas elas é a vida eterna. É claro que eu não gosto de pregar um conformismo, uma resignação grande ao ponto da pessoa não querer fazer mais nada, aquilo que é para ela fazer, se esforçar a ter bom ânimo, para ter um pouquinho uma vida digna, ao menos digna e melhor, como o próprio Salomão dizia, para nós termos uma vida com uma porção cotidiana para suprir nossas necessidades. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a avareza tomar um pouquinho em conta, né? A pessoa, não, eu tenho um carro, quer ter 2, 3 carros. Olha, você tem um carro, tem gente que não tem, ou tem gente que até mesmo tem carro, mas não pode dirigir porque está doente, ou porque tem alguma deficiência. Você tem casa, queria ter 2, 3, né? Mas tem gente que não tem, que vive de aluguel, que sofre, e por aí em diante. Alguns exemplos, para a gente nos contentar com o básico. Paulo já falava isso, agradeça a Deus, tanto pela prosperidade como pela adversidade. Em tudo louva a Deus. E assim a gente tem que ser. Porque se a gente ficar esperando, paz, o bem, passa-se a vida, e a gente não vive a vida com Deus, a gente não tem vida espiritual também. Fazer aquilo que dá para fazer, se der, Deus, se não der, o importante é ter Deus na vida. Parece um discurso de socialista, de comunista, né? Muitos com o pensamento extremista ideologicamente falando, né? Vão pensar assim, mas não, é do Evangelho, é a simplicidade de Cristo. Jesus disse: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, a simplicidade como a pomba, a prudência como a serpente. Jesus assim também recomendou para nós termos.
Porque sem a simplicidade fica difícil de viver mesmo, né? Ficamos com pensamentos acelerados, dá o transtorno de ansiedade, né? Dá tantos problemas. Por isso esperamos a paz só tão somente do princípio da paz. E no momento certo, porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso, e o relógio de Deus não é o mesmo que o nosso, né? Então se espera a paz. Você está esperando a bênção que um profeta disse para você que você receberia. Você está esperando a bênção ou o bem que alguém lhe falou, que foi usado até mesmo por Deus, que eu creio que Deus pode utilizar seus servos. Alguns não usam, né? É falácia, é balela mesmo, mas tem alguns que Deus usa. E saiba que se Deus falou, vai cumprir, porque passa os céus e a terra, suas palavras não vão passar. Agora, se é do homem, lamentavelmente, não vai se cumprir. Mas o que eu quero salientar e deixar claro aqui é que a gente deve esperar é de Deus, buscar em primeiro lugar, esperar a paz de Deus e não dos homens, a prosperidade de Deus e não dos homens, esperar com paciência no Senhor para ter bem, para ter paz. Porque se a gente ficar esperando, como já disse, em político, em governo, em ação humana, a gente não recebe absolutamente nada, ainda fica frustrado. Agora em Deus, se às vezes demora, a gente pensa, a gente tem um conforto divino, ao ponto de saber que o Senhor está conosco, olhando, nos de fato protegendo e propiciando o melhor para nós, né? Mas no momento certo, porque nem tudo acontece na hora que planejamos ou queremos, né? O tempo da cura e eis o terror, né? Você quer a cura da sua enfermidade, você quer a cura de vários males que ocorram nas suas variadas áreas da vida, né? Área sentimental, área profissional, área material, profissional, social e principalmente espiritual. Mas creia no doutor dos doutores, naquele que disse que não veio para os que estão sãos, mas para aqueles que estão enfermos. Se você está enfermo, seja a enfermidade que for, seja no âmbito que for, creia que o Senhor pode lhe dar a cura. Agora, tudo é no querer de Deus, né? O querer e efetuar é do Senhor, e não nosso. Assim sendo, esperamos do Senhor. Se é da vontade de Deus, Ele nos curará. Se não é, vamos ter que ficar com ela, ou até a morte, né? Ou até mesmo falecer com ela, se é da vontade de Deus. Agora, se é para manifestar a glória de Deus, Ele cura. Como Jesus disse, quando os fariseus, os escribas disseram, esse aí pecou, o pai desse pecou, por isso que ele veio cego. Jesus disse, não, essa enfermidade foi para manifestar a glória de Deus, para Deus curar. Como ocorreu a morte de Lázaro, também foi para manifestar a glória de Deus, da cura dele, entre aspas, né, que é a ressurreição. Então, pensamos nesse sentido. Agora, quando é para ser, será, como foi o caso do Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, teve que lidar com aquela possivelmente enfermidade. Muitos dizem que talvez não seria uma enfermidade, seria um trauma, algum problema nesse sentido. Mesmo assim que fosse um trauma, uma síndrome, algum problema psíquico, alguma coisa nesse sentido, era uma enfermidade. E ele viveu, ele foi até o fim. E ele até dizia que era até bom para ele não se exaltar, né? Porque foi um mensageiro de Satanás, mas servia para ele não se exaltar. Veja que ele considerou seus sofrimentos. Porque tudo aqui é passageiro, né? Lá não terá mais dor, mais pranto, nem ranger de dentes, nem clamor, nem lágrimas, nem mais nada, né? Um descanso com o Senhor e depois, obviamente, o milênio com Cristo e aí novos céus e nova terra, vai ser só maravilha. Então, é recompensável, né? Trabalho para o Senhor não é vão. Tem a recompensa de galardoador, de dar galardão ou recompensa a todos. Galardão, obviamente, se você fazer coisas boas, né? E quando é uma enfermidade para a morte, será. Ou é quando é uma enfermidade para fazer também te reconciliar, né? Também será como foi com o rei Ezequias, né? Que o profeta Isaías chegou até ele e disse o seguinte: olha, te arrepende, aliás, vais morrer. Já veio o decreto do Senhor. Ele se humilhou, se arrependeu, e depois veio o profeta novamente e disse: olha, o Senhor disse que ouviu a tua lágrima, que o Senhor ouviu o teu clamor, que o Senhor ouviu o teu, de fato, pedido de perdão, a tua reconciliação, e Ele vai acrescentar 15 anos a mais à sua vida. E assim aconteceu.
porque também Deus olha a nossa sinceridade, o nosso adorar a Ele. Ele contempla, Ele sabe. O que Ele pode fazer, Ele fará, obviamente, né? Aliás, o que é para fazer, Ele fará. E as lágrimas movem o poder, as mãos de Deus, melhor dizendo. Tem muito poder. O Apocalipse chega a dizer que as lágrimas e as orações sobem ao Senhor como um bom cheiro, né? Um cheiro de Cristo, um perfume suave diante das narinas de Deus. Então, Ele enxuga nossas lágrimas. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, esperamos do Príncipe da Paz, não de homens a paz, que nós vamos ter, bem como o bem ou a bênção. O tempo da cura, só Jesus Cristo. Ele é o Jeová Rafá, Deus que te cura. Israel teve a oportunidade de, séculos e mais séculos depois, de receber a cura, receber a paz, o bem, mas não recebeu, porque negou a Cristo, né? Boa parte deles, não foram todos os judeus. E eu diria que aquele que não aceita Cristo ou nega o mesmo, né? Não aceita nossa doutrina, que é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, ele vai ficar a vida toda só esperando a paz e nunca vai ter paz, vai esperando o bem, nunca vai ter bem, vai ficar esperando a cura e nunca vai ter cura. Aqui nós podemos ter um pouco de cura, um pouco de bênçãos, porque é a promessa do Senhor. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender, eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se humilharmos, Deus também nos dará as bênçãos nessa vida. Não para nos perdermos, né? Para colocar o nosso coração nas riquezas dessa vida e se distanciar da fé e não andar com o Senhor, né? Porque tem muitos cristãos que ganham bênção e se afastam totalmente do Senhor, né? Aí vem os castigos, aí, meu Deus, não estava comigo. Mas você se afastou. Por isso que às vezes vem os sofrimentos, porque Deus, Ele repreende e castiga todos os quanto ama. Por isso que vem, né? Para a gente se humilhar, para a gente voltar a Ele. Ok? Acho que deu aí para a gente falar um pouquinho sobre essa mensagem que eu gosto muito. Poderia até me aprofundar mais, mas o tempo aqui de gravação no próprio celular não permite. Deus os abençoe, dê o seu like. E aqui vai ter pregações nesse sentido assim. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa explanação, por esse momento de estarmos diante da Tua presença, orando, clamando, buscando as Tuas misericórdias, que se renova a cada manhã. Muito obrigado por essa palavra, que possa alcançar a todos que aqui estiveram e acompanharam essa transmissão, ou melhor dizendo, esse vídeo, possam ser impactados, que o Senhor possa trabalhar e falar aquilo que eu não falei aqui nos seus corações e lhe ajudar nessa caminhada tão difícil. Assim tem sido para todos nós, sem exceção. Nos ajude, Senhor, nos dá força e graça. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Nos dá força para sermos fiéis a Ti, servos do Deus Altíssimo, sem vergonha, sem, de fato, nos enganarmos, de fato, de acordo com a Tua palavra, Te adorando em espírito e em verdade, já que o Senhor procura os que tais assim adoram. Senhor, abençoa esse lar, essa família, curando, libertando, transformando, fazendo sinais e maravilhas, agindo naquilo que for necessário para suprir suas necessidades, removendo toda a obra do Satanás, obra maligna, contra nossas vidas, todo espírito imundo, toda inveja, toda obra satânica seja, então, expulsa no nome bendito de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Cristo Jesus nós te pedimos que o Senhor entre com a providência, aquilo que necessitamos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esperança, fé, força, garra, para permanecermos no teu caminho e para lutarmos, refutarmos tudo aquilo que te desagrada. Nos dá a força, Senhor, para fazer de fato a diferença e sermos a luz do mundo e o sal da terra, para nós termos não só as bênçãos aqui nessa vida, como a principal, que é a vida eterna. Fale mais aos nossos corações, assim te agradecemos e estamos certos da tua ação. Estamos certos, Senhor, que o Senhor nos ouviu e muito breve nos irá responder
porque Deus é Deus, porque o Senhor é o Senhor que cumpre o que promete e o que fala. Amém e amém. Então esse foi o momento aí da palavra de Deus, reflexão, e até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em